Fala pessoal, então nós vamos dar continuidade aqui à parte da portaria 453, né, parte 2, tá? A gente viu aí na parte 1 os objetivos, viu aí as instituições que regulam, que fiscalizam, que criam diretrizes, que trabalham aí, certo? Em regime de autarquias, certo? E reguladoras, né? E aí a gente vem aqui para a parte 2, que é a da portaria 453, tá? E aí a gente vem para o capítulo 1, certo? E aí lembrando que a portaria 453 aborda os 3 princípios, tá? Fala da questão aí da justificação, do princípio da otimização, que se aplica em 2 níveis, tá? É interessantíssimo o aluno se atentar a isso, tá? Porque cai muito em concurso, tá bom? E aí nos 2 níveis, né, da questão da portaria, no princípio da otimização, o que se aplica? Se aplica no nível tanto da estrutura quanto dos procedimentos que têm que ser otimizados. Isso falando do ponto de vista do princípio da otimização, tá? E aí tem o princípio da justificação, que fala que os benefícios, né, tem que ser superior aos possíveis danos. E aí a gente viu aí todos esses aspectos, toda essa dinâmica aí, tá? Que nos proporcionou aí um conhecimento bastante teórico, tá? Porém, a gente precisa sistematizar esse conhecimento para poder aplicar e se adequar, tá? E lembrando que a portaria 453 ela ficou em desuso, tá? E a nova RDC 330 de 26 de dezembro de 2019 entrou em vigor, tá? Porém, como eu havia falado na aula passada, é interessante a gente entender aqui a dinâmica do estudo da portaria 453 para saber o que foi que mudou, o que foi os principais aspectos de mudança, o que vai continuar, tá? Qual é o objetivo principal da nova RDC, certo? Quais são os aspectos que ela está em harmonia mais com a normativa 3.1 da CNEM, que é a nossa próxima normativa que nós vamos estudar, tá? Dentre outros aspectos que nós vamos estar aqui hoje abordando. Bem, o capítulo 1 fala da questão do licenciamento, né? Lembrando que a Anvisa, assim como a CNEM, elas são responsáveis por licenciar, tá? E fiscalizar esses órgãos, tá? Para saber se eles estão cumprindo todos esses artigos que estão previstos aqui na portaria e na normativa, né? E aí lembrando que caso seja descumprido algum desses artigos, a infração é de natureza sanitária, tá? Então anota o bizu aí e se liga, tá? Então a gente vem aqui para o ponto 3.05, certo? Que fala da questão do licenciamento de um serviço de diagnóstico. E aí ele segue o seguinte processo, tá? E aí da aprovação ele fala sobre o aspecto de proteção radiológica e do projeto básico de construção das instalações, tá? Então não é só construir e pronto não. Tem todo um projeto no qual envolve um físico especializado nisso, um engenheiro e um arquiteto que vai estar a priori mostrando aí todo o projeto para que seja aprovado e aí sim seja construído, tá? Porque tem que ser visto a questão da blindagem, pois nós sabemos que a blindagem ela vai variar de acordo com o tipo de radiação utilizada naquele serviço, certo? A grande maioria utiliza os raios-x, certo? Então meio que o projeto ele vai de um certo meio que um padrão, porém existem as particularidades, certo, de cada serviço. Então essa aprovação desse licenciamento, né, tem que ser todo projetado para que seja protegido, tá, os indivíduos ali que estão envolvidos no processo, que é o IOE, né, o profissional, o indivíduo ocupacionalmente exposto, o paciente, o indivíduo público, né, que a gente já sabe aí. Fala no item B, né, ele fala da questão da emissão do alvará de funcionamento, tá? E aí, ó, o item 3.8 fala que o alvará de funcionamento inicial do serviço deve ser solicitado e instruído dos seguintes documentos:
o termo de proteção radiológica, e aí entra um ator principal aí, que é o supervisor de proteção radiológica do serviço, tá? Então, todo serviço ele necessita de um supervisor de proteção radiológica certificado pela CNEM, a gente vai já ver isso aí, tá bom? Então, para que o serviço entre em funcionamento inicial, certo? O termo de proteção radiológica ele deve ser assinado e é um dos documentos que tem que estar aí assinado pelo supervisor de proteção radiológica, tá? A questão do memorial descritivo de proteção radiológica deve conter no mínimo, e aí fala de todo o projeto em si, da parte estrutural. E aí no item A fala da descrição do estabelecimento e de suas instalações, incluindo a relação dos procedimentos radiológicos implantados, a descrição detalhada dos equipamentos e componentes, incluindo o modelo, número e série, dentre outras informações. E aí fala da questão da aparelhagem, né? Qual tipo de aparelho vai ser utilizado, o número de série, para caso de algum acidente, né? A Anvisa esteja ciente do equipamento que estava lá, que aconteceu o acidente, e adote mecanismos curativos aí de acordo, tá? Porque a partir dessas informações é que se adotam mecanismos para poder resolver um possível problema no caso de um acidente, tá? Fala também da descrição das câmaras escuras, incluindo o sistema de processamento, tá? Então você tem que descrever como é que vai ser o tipo de equipamento que tu vai utilizar, certo? O sistema de processamento, fala de como vai ser a bancada, porque a gente vai ver que existe uma distância padrão da bancada onde ficam os filmes que ainda não foram expostos, né? Para uma luz, tá bom? Para a luz que ela mantém aí os filmes, tá? E te permite trabalhar, certo? Ela não vela os filmes, né? E velamento é quando os filmes que não podem ser expostos à luz, eles são expostos à luz, porém existe um tipo de luz, a gente vai falar isso aí um pouquinho depois, que não vela esses filmes e aí te permite tu trabalhar aí olhando o que tu tá fazendo. Do contrário, quando não existe essa luz, tu trabalha no tato, tá? Então é necessário, de acordo com esse memorial descritivo, tu descrever aí como é que vai ser a tua câmara escura, todo o projeto aí tem que estar discriminado. Tá. Fala do programa de proteção radiológica, e esse programa de proteção radiológica ele é super importante, certo? Pois aí ele vai ser um conjunto de normas e diretrizes aí que vão visar a proteção, certo? E a prevenção dos acidentes, tá bom? Então ele tem que estar aí, e aí vai ser necessária a relação nominal de toda a equipe, o que faz, qual é a sua responsabilidade com a respectiva qualificação e carga horária, certo? A questão do licenciamento ela prevê isso, e no caso de qualquer alteração eles têm que ser informados também, tá? A CNEM ela tem que estar, a Anvisa, assim como a CNEM, tem que estar ciente de tudo que está acontecendo naquele serviço. E eles cobram nas fiscalizações os relatórios, né, as atualizações. No caso de mudança de quadro de funcionário, no caso dentre outros aspectos aí. E aí tem a questão das instruções a serem fornecidas por escrito da equipe, sempre visando a execução das atividades em condições de segurança. E aí o que acontece? Nos serviços de medicina nuclear, em especial o qual eu trabalhava, certo? Eu atuava, existia lá um livrinho de ocorrência, certo? E esse livro a gente anotava quaisquer ocorrências utilizadas todos os dias, tá? Inclusive nos dias em que não tinha acontecido nada, nenhum tipo de contaminação superficial leve, nem nada. A gente tinha que dizer dia sem intercorrência. Então, todas as instruções devem ser fornecidas por escrito à equipe, tá? E aí a gente também, nos nossos procedimentos, nós temos que escrever o que a gente faz, né, as descrições das nossas atividades, como é esse exemplo que eu falei. Porém, um detalhe interessante que eu quero falar aqui do ponto 2 é que, no caso de uma mudança de um protocolo de proteção radiológica, certo? Essa instrução ela tem que ser por escrito
para todos os profissionais da equipe, para que eles ainda assinem que estão cientes daquela alteração, daquele novo protocolo, daquela nova normativa, daquela nova adequação. Tá? Então a Anvisa, né, a portaria 453, ela pede nesse memorial descritivo e ela normatiza que quaisquer que sejam as instruções fornecidas à equipe, deve ser por escrito. Né? Um exemplo: lá na clínica, quando se alterava um protocolo, existia uma reunião entre toda a equipe técnica, e aí era distribuído, certo, informativo, contendo aí a nova atualização no protocolo, seja ele de proteção de radiológico ou de execução de um exame. E nós ficávamos cientes e assinávamos que nós estávamos recebendo aquela alteração, aquela nova instrução, para que provasse que nós estávamos cientes. Pois no caso de um descumprimento ou até mesmo de um acidente, né, no memorial descritivo, né, e a empresa meio que se exime um pouco da culpa perante os órgãos fiscalizadores. Tá? O ponto 3 fala do programa de treinamento periódico e atualização de toda a equipe. Então, periodicamente é necessário treinamentos, certo? E aí pode ser de primeiros socorros, tá? Aí trazendo o exemplo lá da clínica, né, de 6 em 6 meses a gente fazia um treinamento específico. Era um semestre era sobre física. A gente revisava alguns conceitos. No outro semestre a gente revisava todos os protocolos, né? Principalmente aqueles mais complexos, os processamentos de exames, a questão de primeiros socorros, muito importante, a gente revisava, né? E tinha cursos de atualização em primeiros socorros, porque a gente está atuando ali e está sujeito a um paciente parar na sala de exame lá, e tu tem que ter o básico de todo profissional da saúde, que é o curso de primeiros socorros. Então a gente fazia periodicamente esses treinamentos e atualizações, tá? Então esse memorial descritivo ele descreve no seu ponto 3, tá? Que fala que é essencial, certo? Um programa de treinamento periódico e atualização. Tá? E aí o ponto 4 ele fala do sistema de sinalização e aviso de controles. Essa aula eu vou ficar trazendo aí alguns exemplos da medicina nuclear, que foi onde eu atuei, porque se encaixa perfeitamente. Bem, a gente vai ver quando a gente estuda a normativa 3.01 da CNEM, que existe 3 tipos de área: a área livre, a controlada e a supervisionada. Certo? Então, aí eu vou explicar o conceito delas depois para vocês, mais calmamente, vocês vão entender maior quais são as diferenças delas, tá? Então, a CNEM prevê que nessas áreas sejam todas sinalizadas, tá? E aí, voltando pro ambiente do raio-x convencional, certo? A sinalização, certo? De que quando estiver ocorrendo ali um procedimento de raio-x, certo? Seja ele convencional ou então tomografia ou etc., a sinalização tem que estar ativa para que não se abra a porta, tá? Então esse memorial descritivo ele está incluso aí a questão da sinalização, tá bom? E aí nós temos o programa de monitoração individual e controle de saúde ocupacional, certo? Então, esse programa de monitoração individual e controle de saúde ocupacional, o que ele se inclui? Lá na clínica, o que acontecia? De 6 em 6 meses, nós fazíamos um hemograma para checagem, né, de todos os elementos figurados do sangue, né? E aí vinha plaquetas, dentre outros elementos aí, as hemácias, a questão das células de defesa, né, os leucócitos, os linfócitos. Então, esse controle de saúde ocupacional ele é previsto, certo, nesse memorial descritivo de proteção radiológica. E, obviamente, né, um programa de monitoração individual, né, que é o que?
os relatórios dos dosímetros que vêm mensalmente para a gente anota, né? E a gente fica ciente que se algum IOE estiver lá, e aí vamos se habituando aí aos termos, eu vou estar sempre falando IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, sou eu e é você que estamos aí na radiologia realizando os procedimentos radiológicos. Então, esse programa de monitoração individual do IOE, o que ele prevê? Certo? Ele prevê um relatório mensalmente, né? E aí lá na medicina nuclear, o que acontece? Há um dosímetro de pulso e um dosímetro de tórax. Professor, por que esse dosímetro de pulso? Porque lá a gente manipula a radiação, certo? Então a gente vai estar lá expondo as extremidades e aí conta também, né, esse relatório mensalmente para que a gente faça aí um programa de monitoramento para caso alguém esteja se expondo demais, a gente vá falar com o profissional para ver o porquê que ele não está cuidando porquê que ele está se expondo demais, qual é o problema, o que está acontecendo. Será que ele está demorando muito nos procedimentos e aí está se expondo, ele não está cumprindo aí os fatores de proteção radiológica, né, que é o tempo, a distância e a blindagem? Será que ele não está utilizando aí todos esses fatores a seu favor? E aí ele vai ficar em observação e aí é chamada a atenção dele para que ele venha a se policiar mais para não ficar se expondo inadequadamente. Então, tudo isso aí faz parte de uma política de monitoração individual, tá? E tem que estar nesse memorial descritivo de proteção radiológica, ok? E aí nós temos aí os requisitos de organização, certo? E onde o 3.18 ele fala aí da questão dos serviços de radiodiagnóstico e falam que devem implementar uma estrutura organizacional de modo a facilitar parte integrante de uma cultura de segurança que se traduz em a adoção de uma atitude de prevenção e de aprimoramento constante de proteção radiológica, e aí como parte integrante das funções diárias de cada membro e equipe, tá? E aí a descrição lá na medicina nuclear, o que acontece? Existem 3 setores fundamentais. A sala de comando, onde são processados os exames, a sala quente, ou sala de manipulação dos radioisótopos, onde são marcados os radiofármacos, e aí nós temos a sala de gama-câmara, né, onde realizados os exames. Então é realizado um rodízio entre os profissionais, onde cada um vai estar aí descrevendo aí quais são as suas obrigações naquela semana, naquele dia, entendeu? Então, os requisitos organizacionais, eles são principalmente em relação à parte técnica, né, a equipe. E aí o ponto A fala da adoção de uma atitude de prevenção e também de aprimoramento em proteção radiológica, como parte integrante das funções diárias de cada membro de equipe. O ponto 3.19 fala que em cada serviço de radiodiagnóstico deve ser nomeado um SPR, né, que é o Supervisor de Proteção Radiológica. Aquilo que eu tinha falado para vocês, certo? No começo aí da aula, tá? E aí ele vai ser responsável por responder pelas ações relativas ao programa de proteção radiológica, ou seja, ele vai ser o responsável tanto pela criação quanto aí pelo supervisionamento da aplicação desses pontos aí, tá? E aí a gente tem aqui os requisitos do supervisor de proteção radiológica, onde ele pode assessorar-se, certo, de consultores externos, conforme a necessidade e o porte do serviço. O ponto 3.22 ele fala que em um estabelecimento hospitalar deve ter um comitê de proteção radiológica entregado, olha aí, presta atenção, questão batida aí, sabe, de concurso,
fala da questão dos comitês de proteção radiológica. E ele fala sempre em afirmativas de certo ou errado. Deve conter, presta atenção, no mínimo um supervisor de proteção radiológica, um representante da direção do hospital e um médico especialista de cada uma das unidades que fazem uso das radiações ionizantes. Um médico radiologista ou um médico nuclear, certo? Um médico físico nuclear. Então tem que ter no mínimo um SPR, um representante da direção e um médico especialista. Tá? Então é muito interessante você se atentar a esses 3 atores principais aí. Tá? E aí eles possuem as competências de quê? De revisar sistematicamente o programa de proteção radiológica para que se garanta que os equipamentos sejam utilizados e os procedimentos executados observem-se a portaria ou a normativa da CNEM, certo? Observando sempre os regulamentos que estão vigentes, né? Então ele já tem que observar o quê? Que a portaria 453 já está em desuso e a RDC 330 agora está vigente. Então eles têm que se adequar e revisar sistematicamente essa RDC para se aprimorar ao que veio de novo e o que está vigente, certo? E aí eles devem recomendar as medidas cabíveis para o uso, certo? Para garantir o uso seguro dos equipamentos emissores de radiação existentes na instituição. Tá? E aí fala da questão das competências dos técnicos, tá? E auxiliares. E aí um detalhe, a portaria 453, certo? Ela até então ela falava somente dos técnicos e auxiliares. A RDC 330 ela já acrescenta os tecnólogos, já é uma mudança, entendeu? Ela já inclui. Só para vocês terem noção do quanto a portaria estava um pouco atrasada, tá? Então a gente vê aí essa mudança, a RDC 330 ela já acrescenta aí as competências e inclui aí os tecnólogos, tá? E aí fala da questão do item A, que a competência dos técnicos e dos tecnólogos, tá? É executar suas atividades em conformidade com as exigências desse regulamento. E aí, 2 atores principais vão instruir os técnicos e tecnólogos e auxiliares, que é o RT, e aí o RT que é o responsável técnico, e o SPR, que é o supervisor de proteção radiológica. Eles devem realizar apenas exposições médicas autorizadas por um médico do serviço ou um odontólogo, né, um dentista, em se tratando de radiologia odontológica. Então, fala da questão do princípio da justificação. Ele só pode realizar uma exposição se aquela exposição for justificada. E só quem pode justificar ou é um médico ou um odontólogo, tá? A portaria 453 ela já prevê isso, tá? Visando aí obedecer o princípio da justificação. E atuar no programa de garantia de qualidade, certo? Seja nas avaliações de dose em pacientes e nas avaliações dos índices de rejeições de radiografia, segundo as instruções também do SPR, tá? Evitando sempre utilizar, obedecendo o princípio da otimização, uma técnica com a exposição baixa, mas com a qualidade de imagem aceitável, né? Laudável, tá? E aí o item D fala da questão de assentar-se aos procedimentos radiográficos realizados, tá? Se adequar aí. E aí a gente vem para a questão do ambiente, tá? Então presta atenção aqui que tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que se atentar. As salas de raio-x devem dispor de parede, piso, teto e portas com blindagem que proporcione a proteção radiológica às áreas adjacentes. Olha aí, de acordo com os requisitos de otimização, olha lá o princípio da otimização que se aplica tanto ao meio, né, tanto a parte da sala em si, né, a parte física do ambiente, tá, e quanto aos procedimentos. Então presta atenção, observa-se os níveis de restrição de doses estabelecidos neste regulamento. Deve-se observar ainda que, ponto 1, as blindagens devem ser contínuas e sem falhas. As blindagens das paredes podem ser reduzidas acima de 210 cm do piso, desde que devidamente justificado o porquê, tá? Particular atenção deve ser dada à blindagem da parede com o book mural para exame de tórax e as áreas atingidas pelo feixe primário de radiação. Tá? Então,
ele fala da questão do feixe primário, que é aquele feixe colimado, que é o feixe útil para a realização da imagem, tá? Então ele fala que deve ter uma atenção particular à blindagem, tá? Da parede com o book mural. Então tu imagina comigo, presta atenção. Aquele paciente ali tem o book, tu vai realizar uma radiografia no paciente ali e aí tu coloca ele posicionado no book. Obviamente, aquele feixe que tu vai direcionar o book, tá? Por trás dele tem uma parede, obviamente. Então a blindagem ali, ela tem que ser a normativa, a portaria, ela prevê que deve ser dada uma atenção especial, porque ali é um feixe primário, vai ser onde vai ser disparado o feixe primário, a maior energia, certo? Então aquela blindagem ali, a portaria 453, ela avisa, né, ela adverte aos serviços que deem uma atenção especial, porque vai passar radiação ali. Obviamente, passa pelo book, passa ali pela matéria, certo? E aquela radiação ainda pega ali naquela parede. Então tem que ser dado uma atenção aí nessa blindagem, certo? Da parede que fica atrás aí do book. Até porque um exame de tórax ele requer uma dose um pouquinho maior, né? Uma exposição maior. Então a normativa ela prevê essa questão do feixe primário, que é o primeiro feixe que interage com a matéria, o disparo direto na região de interesse. Então presta atenção aí. O ponto 4.3 fala que as salas de raio-x devem dispor de uma cabine, certo? Uma cabine de comando com dimensões e blindagens que proporcione a atenuação suficiente para garantir a proteção do operador. E aí deve-se observar ainda os seguintes requisitos, presta atenção. A cabine deve permitir ao operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente mediante um sistema de observação eletrônico, tá? Ou um visor apropriado com pelo menos a mesma atenuação calculada para a cabine. Então, presta atenção. Lá na medicina nuclear, e aí eu volto ao exemplo lá, o que acontece? Existiam exames que duravam 60 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então não ia ficar lá observando o paciente se irradiando, porque a radiação está dentro dele e ele está expondo lá para o aparelho. E obviamente para o ambiente, e se você estiver lá, para você também. Então o que tem lá? E lá na clínica obedecia a esse ponto que eu estou falando aqui para vocês. Tinha uma câmera com um monitor, né? Tinha uma câmera lá onde a gente ficava monitorando o paciente de uma outra sala, certo? E aí qualquer intercorrência a gente estava olhando para o monitor e aí em qualquer intercorrência a gente iria para a sala lá e adotava aí os procedimentos, tá? Porém não estava se expondo. E aí o que esse ponto 1 aqui está falando aqui, tá bom? E aí, quando o comando estiver dentro da sala de raio-x, é permitido que a cabine seja aberta ou que seja utilizado um biombo fixado permanentemente no piso. E olha aí, presta atenção. Essas coisas costumam cair rotineiramente em concursos, certo? A altura mínima desse biombo deve ser de 210 centímetros, tá? Anota isso aí. Tá? Desde que a área do comando não seja atingida diretamente pelo feixe espalhado. Tá? Então presta atenção aí da questão da utilização do biombo. E aí as salas de raio-x devem dispor também de uma sinalização visível na face exterior das portas de acesso, aquilo que eu falei para vocês, que deve conter o símbolo internacional da radiação ionizante, acompanhado das inscrições raio-x, entrada restrita, o raio-x, entrada proibida de pessoas não autorizadas, né? Então é o que a gente chama também de equipamento de proteção coletiva, são as sinalizações, tá? E aí a sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de advertência: quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida, que vai indicar que ali está acontecendo um procedimento envolvendo aí radiações ionizantes. Bastante interessante aí esse detalhe, tá? Eu acho que vocês já que devem estar estagiando ou que estão começando o curso agora,
certo? Mas que já fizeram um exame de imagem, vocês já devem ter visto essa luz lá em cima lá, que quando ela está ligada indica que está acontecendo ali uma exposição, tá? Então, alternativamente, deve ser adotado um sistema de acionamento automático dessa luz luminosa, certo? E aí deve ser diretamente ligado ou conectado com o mecanismo de disparo de raio-x, tá bom? Então aí, um bizu show. E aí no ponto 4.4, certo? Fala da questão aí, certo? Do painel de controle de cada equipamento de raio-x, que deve ser mantido um protocolo de técnicas radiográficas, ou seja, uma tabelinha de exposição, né? E aí pode estar incluído a constante do aparelho, certo? Porém, a portaria 453 ela fala que deve conter as seguintes informações: o tipo de exame, a espessura da parte anatômica do paciente e seus respectivos fatores de técnica radiográfica, tá? E aí fica lá só para o profissional ter uma base, tá bom? Porque nenhum corpo é igual ao outro, tá? E aí, quando aplicável, o parâmetro para o controle automático de exposição. O tamanho e tipo de combinação tela-filme, a distância foco-filme e o tipo de posicionamento da blindagem a ser usado no paciente. Tá? Então tá aí, são essas informações que deve ter nesse protocolo de técnicas lá pregadinho na parede para que em qualquer eventual dúvida o profissional vá lá e confira. Para quê? Para se evitar uma repetição do exame e consequentemente o paciente ser exposto novamente. Tá? E aí a gente tem aqui, certo? Dos procedimentos. E aí que durante a realização dos procedimentos radiológicos, somente o paciente a ser examinado e a equipe necessária ao procedimento médico deve permanecer na sala de raio-x, tá? E aí o que acontece? Salvos os casos em que é necessária a presença do acompanhante para a contenção do paciente, ok? Então, atento aí. O ponto A fala da questão de todos os profissionais necessários na sala, deve se posicionar de tal forma que nenhuma parte do corpo, incluindo as extremidades, seja atingido pelo feixe primário, sem estar protegido, certo? Por 0,5 milímetros equivalente de chumbo. Olha aí que interessante aí, ó, tá? Anotem essas informações de milímetro aí, de valores, porque elas costumam cair bastante. Vai fazendo aí o teu mapa mental aí, tá? Proteger da radiação espalhada por vestimentas ou barreiras protetoras com atenuação inferior a quê? Ó? Outro bizu a 0,25 milímetros equivalentes de chumbo, tá? E aí um detalhe interessante aqui, havendo a necessidade da permanência de acompanhante do paciente, aquilo que eu já havia falado para vocês, na sala durante a realização do exame, só será possível com a permissão do responsável técnico e após tomadas de todas as providências de proteção radiológica devida. Proteger o cara com todos os equipamentos, né? O avental de chumbo, protetor de gônadas, dentre outros, tá? O técnico operador deve se manter dentro da cabine de comando e observar o paciente durante o exame radiográfico em instalações fixas. Então é necessário que o técnico ele observe o paciente, tá? Em todo o tempo em que ele estiver ali realizando o procedimento. As portas de acesso e instalações fixas devem ser mantidas fechadas durante a exposição, evitando que algum desatento aí abra a porta aí do nada, tá? E aí a sinalização luminosa na porta de acesso deverá ser acionada durante os procedimentos radiológicos, aquilo que a gente viu, tá? E aí a gente vem aqui para a questão do item B, que deve se colocar a blindagem adequada com menos de 0,5, equivalente a chumbo, certo? E aí nos órgãos mais sensíveis como as gônadas, os cristalinos e a tireoide, certo? Quando por necessidade eles estiverem diretamente no feixe primário, tá? Ou então até 5 centímetros. Porém, há um atento aí, um cuidado, tá? Numa radiografia de tórax sem PA, não tem como tu colocar um protetor de tireoide ali, porque vai ofuscar e vai atrapalhar a visualização dos hábitos pulmonares,
tá? Então tem que visar esse bom senso aí para que não atrapalhe a qualidade da imagem, tá bom? Para que o médico consiga investigar toda a área pulmonar livre, dentre outros fatores aí que esses protetores eles atrapalham a visualização da imagem, tá? Os chassis nunca devem ser segurados com as mãos durante a exposição, óbvio. Por quê, professor? Porque a mão mexe, né? A tua respiração. A gente vai ver aí em técnicas que em algumas incidências o paciente segura até a inspiração, tá? Então, nunca deve ser segurado com as mãos, é uma alternativa incorreta. E aí é proibida a realização de radiografia de pulmão com a distância fonte-receptor inferior a 120 centímetros, tá? Aí olha aí, ó, exceto em radiografias em leito hospitalar. Então presta atenção aí, tá? A distância mínima para uma radiografia, né, ele fala aí do pulmão, mas é de uma radiografia de tórax, a distância fonte-receptor não deve ser menor do que 120 centímetros. Anota esse bizu aí. E aí o ponto 427, né, ele fala da realização de exames radiológicos com equipamentos móveis em leitos hospitalares, né, ou em ambientes coletivos de internações, tais como as UTIs, os berçários, né, somente será permitido quando for inexequível ou clinicamente inaceitável transferir o paciente. Ou seja, o cara só vai ser radiografado no leito se realmente ele não tiver condições de ir para a sala realizar o procedimento. Por que, professor? Porque tu imagina uma UTI com 10 pacientes, né? E o paciente 5 vai fazer uma exposição, toda aquela radiação secundária expõe o restante dos pacientes, tá? Então, salvos esses casos, que é aceitável a realização de uma radiografia em leito ou em berçário. E aí vem dos procedimentos, né? Dos conceitos, que é interessante, tá? Dos procedimentos radiológicos, são os exames de radiodiagnóstico, a utilização intervencionista dos raios-x diagnóstico, de proteção radiológicas, e aí o conceito de proteção radiológica, né, daquilo que a gente já vem observando, que é um conjunto de medidas que visam proteger o homem, seus descendentes e seu meio ambiente contra os efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, tá? Também chamada, né, de radioproteção, tá? E aí vai ter para fins da proteção radiológica de qualquer partícula, radiação eletromagnética que ao interagir com a matéria biológica ioniza seus átomos, né? E aí tem um efeito indevido. A radiação de fuga, que é um conceito no qual a radiação consegue atravessar a matéria, atravessar o cabeçote, né? E o sistema de colimação não pertencente ao feixe primário, né? E aí a gente também chama aí de radiação de vazamento. Conceito interessante para se anotar, tá? E aí nós temos aqui os responsáveis principais, né? E aí é interessante você se atentar às principais diferenças. Os responsáveis principais são os empregadores e titulares, tá? E aí vai ter o responsável legal. Qual é a competência dele? Ele é responsável perante a justiça por um estabelecimento. Este indivíduo é geralmente o diretor ou proprietário da clínica, certo? Quando não existir diretoria. O responsável técnico, que tem que ser um médico ou um odontólogo, se liga nesse bizu, um médico ou um odontólogo, que atende aos requisitos de qualificação profissional estabelecidos nesse regulamento e que assina o termo de responsabilidade técnica perante as autoridades sanitárias locais, tá? E aí a CENEM, a Anvisa, né? Dentre outros órgãos sanitários aí. O supervisor de proteção radiológica, tá? Que é um indivíduo com formação plena de nível superior, com conhecimento, treinamento e experiência comprovada em física das radiações e proteção radiológica na área de radiodiagnóstico. E aí ele é designado pelo titular, certo? De um serviço para assumir as tarefas estabelecidas nesse regulamento. É o guardião aí da portaria e da normativa 3.01, tá? E aí a gente vai deixando a nossa parte 2 por aqui, certo? Na próxima aula a gente vai estar
vendo aí a parte 1 da normativa da CNEM 3.01, onde a gente vai desmistificar os conceitos que eu falei aqui basicamente, como o conceito das áreas controladas, áreas livres e áreas supervisionadas, o que é que difere de cada uma, tá? Dentre outros conceitos aí que nos ajudam a se aprofundar mais. Então, boa aula, se atentem aí aos bizus, certo? E anotem aí no caderno. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.